Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e para a gente conversar, sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco ontem foi derrotado pelo Flamengo por 1-0 no Maracanã, numa partida que o Vasco jogou bem, O Vasco, na minha visão, merecia um resultado diferente, merecia pelo menos um empate. O Vasco leva um gol no momento que estava melhor na partida, o gol do Vasco estava madurando, mas futebol tem dessas coisas, O Flamengo aproveitou a oportunidade, fez 1-0 e venceu a partida. A gente vai olhar aqui como ficou a classificação, os resultados, dos times que estão ali na parte de baixo. O Santos levou uma goleada histórica, no dia de ontem, que deve abalar também psicologicamente, o time do Santos, uma goleada muito forte. A gente vai falar aqui sobre isso, mostrar a classificação, as chances matemáticas de rebaixamento, enfim, e pensar no jogo contra o Internacional. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da Mais Ágil. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, tem o link aqui na descrição desse vídeo, tem o telefone aparecendo na sua tela, mas se você clicar no link aqui da descrição, você é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil, e se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS. Quer adiantar, a Mais Ágil faz toda a burocracia e adianta o saque do FGTS para você. Bom, ontem a gente ainda está com aquele gosto amargo, Aquela sensação que poderia ter sido diferente. Aquele gostinho que dava para o Vasco ter vencido o jogo, O Vasco poderia ter saído na frente do placar e o resultado seria outro, O Zé Gabriel acabou perdendo um gol inacreditável ali. O Peck tomou algumas decisões erradas. O goleiro do Flamengo, Rossi, fez uma defesaça na cabeçada do Verratti. Enfim, o Vasco não conseguiu aproveitar as suas oportunidades. O Flamengo, quando chegou, fez 1-0 e venceu a partida. Bom, sensação ruim, Gosto amargo, com toda certeza. Perder um clássico é muito ruim, mas como eu falei ontem no pós-jogo, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Seguir na nossa luta. A gente tem aí mais algumas finais pela frente e o Vasco vai seguir aí na sua caminhada para fugir da zona do rebaixamento. Agora é pensar, foco total na equipe do Internacional, O Inter que vai vir embalado de uma goleada. Foco total aí no Internacional para o Vasco vencer esse jogo em São Januário, com São Januário lotado, Todos os ingressos já foram vendidos para essa partida e conseguir sair dessa situação que, enfim, é muito incômoda. Vamos aqui dar uma olhada nas chances, de rebaixamento, segundo sites especializados. O espião estatístico do Globoesporte.com coloca o Vasco sem chance de título, sem chance de Libertadores e com 39,8% de chance de rebaixamento. O Infobola coloca o Vasco sem título, sem Libertadores e 45% de chance de rebaixamento. E o Probabilidades no Futebol, da UFMG, coloca o Vasco sem chance de título, quase sem chance de Libertadores, 13% de chance de Sul-Americana e 51,7% de rebaixamento. Então, está variando ali entre os 40% e 51% a probabilidade matemática de rebaixamento do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco já teve aí 85% de chance de rebaixamento, conseguiu uma boa recuperação com o Ramon Dias no segundo turno. E agora, meu amigo, a gente está pagando, infelizmente, o preço do primeiro turno, do péssimo trabalho de Luiz Melo, Paulo Brax e Barbieri, que colocaram o Vasco nessa situação que era praticamente irreversível, mas que o Ramon Dias está tentando reverter. Então, o Vasco, infelizmente, era um segundo turno que a gente tinha que fazer de erro zero, Mesmo a gente fazendo um segundo turno muito bom, ainda não está sendo suficiente para sair da zona do rebaixamento. O Vasco ainda está lá. Mas, enfim, ainda dá. Tem campeonato ainda pela frente e eu estou confiante que o Vasco vai escapar dessa zona do rebaixamento. Vamos dar uma olhada nos resultados e olhar também a tabela, O Vasco, infelizmente, voltou aí para o Z4 porque o Goiás empatou no sábado e ultrapassou o Vasco. Bom, vamos lá. A rodada 28 teve os seguintes jogos. O São Paulo venceu o Grêmio por 3-0. O Bahia venceu o Fortaleza 2-0, resultado péssimo pra gente, Cuiabá e Goiás empataram em 1-1, resultado que colocou o Vasco na zona do rebaixamento. Botafogo e Atlético empataram em 1-1. Flamengo venceu o Vasco por 1-0.
O Internacional fez 7-1 no Santos, uma goleada impiedosa, né, do Internacional sobre o Santos. Corinthians e América Mineiro empataram em 1-1. Red Bull Bragantino venceu o Fluminense por 1-0. E o Palmeiras venceu o já rebaixado Curitiba, né, por 2-0. Acho que Curitiba e América já estão rebaixados. Vamos dar uma olhada na classificação. O Botafogo é o líder, 59 pontos. O Red Bull vai tentando aí se aproximar, 52 pontos, né? 7 pontos aí de vantagem tem o Botafogo. O Flamengo chega a 50 pontos, 9 pontos, né, atrás do Botafogo. Palmeiras em quarto, 47. Atlético Paranaense, 45. O Grêmio tem 44. O Atlético Mineiro tem 43. O Fortaleza tem 42. O Fluminense chegou aos 42. O São Paulo tem 38 pontos, é o 10º colocado. O Cuiabá, 37, é o 11º. Internacional foi a 35, é o 12º, abriu 5 pontos do Vasco, nosso próximo adversário, né, o Internacional. Bahia deu uma distanciada também ali, chegou aos 34 pontos, é o 13º colocado. Corinthians chegou a 33, o Goiás chegou a 31, e tá fora, né, o primeiro fora. E dentro da zona do rebaixamento tem Vasco com 30, Santos com 30, Curitiba e América já foram, né? Curitiba tem 20, a América tem 19. Eu acho que o recorte, na próxima rodada, o Vasco tem que vencer de toda maneira o Internacional para poder trazer o Internacional de volta, né, para essa confusão e não desgarrar, né? Porque o Vasco, 17º, já está a 3 pontos, né, do Corinthians, que é o 15º, e 4 pontos do Cruzeiro, que venceu o Atlético, é o 14º. Então, a vitória no próximo jogo é fundamental. O Vasco não pode deixar de vencer o Internacional em São Januário. Vamos dar uma olhada também na tabela completa, né, para ver quem os nossos adversários vão enfrentar nessa rodada 29, que já começa na quarta-feira, com o Fluminense enfrentando o Goiás. E a gente vai ter que torcer por um tropeço aí do Goiás. O jogo vai acontecer no estádio Raulino de Oliveira. Red Bull Bragantino recebe o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e América, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. No Mineirão, Cruzeiro e Bahia, então é confronto direto ali, né? Um dos dois vai deixar de pontuar ou cada um faz um pontinho. Confronto direto aí entre Cruzeiro e Bahia. Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio. Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. Na quinta-feira, Vasco e Internacional. O Santos vai receber o Curitiba. É bem provável que o Santos vença, né, essa partida. O Curitiba já está aí, enfim, apenas cumprindo tabela, né, no campeonato. Então, assim, com essa possibilidade gigante do Santos vencer, cara, o Vasco vai ter que ganhar do Internacional. Não vai ter jeito. Vai ter que ganhar do Inter. E também teremos Fortaleza e Botafogo. Esse jogo não tem data marcada, né? Esse jogo foi adiado aí pela CBF, porque o Botafogo teve que jogar ontem, né? Enfim, uma confusão aí de agenda. É isso, meus amigos, é isso. Vida que segue, vamos continuar aqui na nossa luta, vamos para cima do Internacional. O Inter que vem embalado aí, né, dessa vitória por 7-1 sobre o Santos, que tenha gastado todos os gols nessa rodada, né? E não marque nenhumzinho contra o Vasco, e que o Vasco consiga essa vitória contra o Inter. Vai ser um jogo muito difícil, mas é erro zero. O Vasco não pode deixar de vencer o Internacional, não. O Vasco vai ter que vencer em São Januário. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.